Olá e bem-vindos! Sabe, a gente vive a vida inteira seguindo um monte de regras. E a maioria nem tá escrita. Tipo, em elevador, quem tá dentro sai primeiro, né? É um acordo. Mas o que faz uma convenção dessas virar uma norma jurídica de verdade, com força de lei, como uma ideia de certo ou errado se transforma em algo que pode, sei lá, te colocar na cadeia? É uma jornada em tanto, viu? Porque o direito, no fundo, é isso. É uma tentativa de criar padrões para a gente conviver em paz. E as leis, as normas jurídicas, são só um tipo de padrão. A gente tem as regras morais, as religiosas, as de etiqueta, como essa do elevador. O que a gente vai fazer hoje é meio que desmontar uma norma jurídica, ver o que tem dentro dela, o que dá força para ela, por que ela é obrigatória e por que, no fim, a gente obedece ou, às vezes, não. O que dá esse poder todo a uma norma? Não pode ser só porque muita gente faz a mesma coisa, certo? O material que a gente analisou tem um argumento ótimo sobre isso. Se a frequência de um crime, tipo homicídio, o transformasse num padrão, isso não faria dele uma regra aceitável, né? Então o comum não é necessariamente o certo. Exatamente. A chave não está na frequência, está na autoridade. Uma norma só existe de verdade quando tem uma relação de autoridade que é reconhecida entre quem cria a regra e quem obedece. E o ponto crucial é que essa autoridade precisa de um consenso social, sabe? Não adianta alguém chegar e dizer, eu sou a autoridade. A sociedade precisa concordar com aquilo. Seja a autoridade da igreja para os fiéis, seja a autoridade, assim, difusa da boa educação que faz a gente usar o guardanapo no colo. Certo. Autoridade e consenso. Mas ainda parece que tem um abismo entre a regra do guardanapo e uma lei que proíbe roubo. Onde que está a grande virada que separa uma coisa da outra? E aqui está o pulo do gato. O material que a gente viu usa um termo perfeito para isso. Imperativo autorizante. Pensa bem, a maioria das regras sociais só te diz o que não fazer. A norma jurídica vai muito além. Ela te dá uma ferramenta para lutar de volta, digamos assim. Ela não só diz, não roube. Ela entrega para a vítima o poder de acionar a máquina do Estado e dizer, ei, eu exijo o que é meu. Ela autoriza uma ação. Entendi. Então não é só um não faça. É um se fizerem com você, você pode fazer aquilo. Isso dá um poder para quem foi prejudicado. E essa ferramenta deve ser a punição, a sanção. Precisamente. Essa é a característica mais peculiar da norma jurídica. A sanção é organizada e pré-determinada. Se você quebra uma regra moral, a sanção é o remorso, a fofoca, a vergonha, é difusa. Agora, se você quebra uma lei, a sanção está lá, escrita. E o mais importante, ela pode ser imposta à força. É a tal da coercibilidade. No fundo, a lógica é quase sempre um se então, bem direto. Ah, como no caso do furto. Se você pega algo que não é seu, que é o fato, então a consequência é a reclusão e a multa, que é a sanção. A fórmula se F é, deve ser S. Mas não é só uma fórmula fria matemática, né? Por trás do não matar existe o valor da vida, por exemplo. Perfeito. A norma jurídica é sempre essa trindade. Um fato, um valor que a sociedade quer proteger e a forma lógica que conecta os dois com uma consequência. Mas é bom lembrar que nem toda norma é assim, tá? Existem as que só organizam o jogo. Tipo o artigo da Constituição que diz Brasília é a capital federal. Não tem se, então. É só uma definição que estrutura o Estado. Certo. Então a sanção do Estado é o que dá o músculo da norma jurídica. Mas ser músculo não quer dizer que ela é imortal, né? Imagino que uma lei também tem um ciclo de vida. Com certeza. E o material que a gente leu usa 3 palavras que podem parecer a mesma coisa, mas são bem diferentes. Validade, vigência e eficácia. A gente pode pensar como 3 testes. Primeiro, a lei foi bem nascida, ou seja, ela é válida. Segundo, ela está viva agora, está vigente. E terceiro, talvez o mais importante, alguém realmente obedece a ela. Ela é eficaz. Gostei da analogia. Vamos começar pelo nascimento, então. O que faz uma lei ser bem nascida? Basicamente, ela precisa seguir as regras do jogo. Tem que ser criada pelo órgão certo, sobre o assunto certo e do jeito certo. O Congresso não pode fazer uma lei sobre um imposto que é de competência municipal, por exemplo.
Se esses pontos estiverem ok, a lei é formalmente válida. Ou seja, ela tem potencial para entrar em vigor. E quando ela começa a valer de verdade? É na hora que publicam. Nem sempre. Aí que entra vacatio legis. É um nome chique para um tempo de adaptação, sabe? É uma chance para todo mundo aprender a nova regra antes do jogo começar para valer. No Brasil, se a lei não falar nada, o prazo padrão é de 45 dias. Mas pode ser bem mais. O novo Código de Processo Civil teve um ano inteiro de vacatio legis. E uma curiosidade, se corrigirem o texto da lei nesse período, o prazo começa a contar tudo de novo. Faz sentido. Para ninguém estudar uma regra que já mudou. E o fim da vida? Como uma lei morre? Lembrei agora daquela lei da Copa. Foi um caso muito doido, né? Uma lei com data de validade. Exatamente. Esse é o exemplo perfeito de uma norma temporária. Ela já nasce com a certidão de óbito marcada no calendário. Chegou o dia 31 de dezembro de 2014 e pronto, aqueles crimes específicos da Copa deixaram de existir. Mas o normal é o outro caso, as normas permanentes. Elas valem até que outra lei, de mesma força ou superior, a mude ou a revogue. E se essa lei que revogou for revogada depois? A lei original volta à vida? Tipo um zumbi? Não automaticamente. Isso tem nome, é repristinação. E a regra no Brasil é clara. Não existe ressurreição automática de lei. Para a lei antiga voltar, a lei nova teria que dizer isso com todas as letras. E isso é raríssimo. Certo. Isso cobre o nascimento e a morte formal. Mas e o terceiro teste, que você disse que era o mais crítico? A eficácia. A famosa lei que não pegou. Exato. Uma lei pode ser perfeitamente válida e vigente, ou seja, bem nascida e viva no papel, mas ser completamente ignorada na prática. Uma letra morta. E aqui a gente pode até separar dois tipos de eficácia. A social, que é essa se a sociedade adere. E a outra é a eficácia técnica. A norma por si só já tem tudo para ser aplicada ou ela depende de outra coisa? E por que essa distinção técnica é tão importante? Porque ela ajuda a gente a entender a nossa própria Constituição. As normas lá dentro não são todas iguais. Algumas têm eficácia plena, são tipo um produto pronto para usar, sabe? Brasília é a capital federal. Não precisa de mais nada para isso ser verdade. Ok, essa é fácil. E as outras? Depois vem as de eficácia contida. Eu gosto de pensar nelas como um direito com um asterisco. A Constituição te dá o direito na hora. Por exemplo, é livre o exercício de qualquer profissão, mas, tem um asterisco, atendidas as qualificações que a lei estabelecer. Ou seja, o direito já existe, mas uma lei pode vir depois e colocar umas barreiras, tipo a prova da OAB para advogados. Ah, entendi. A lei não cria o direito, mas pode colocar um portão nele. E o último tipo? São as de eficácia limitada. Essas são como aquele brinquedo que vem na caixa escrito pilhas não incluídas. A Constituição te dá a promessa, mas o direito só vai funcionar de verdade quando o Congresso criar outra lei para regulamentar. Sem essa pilha, que é a lei complementar, a norma da Constituição não sai do papel. Entendi. Então as leis não são comandos isolados. Elas fazem parte de um sistema enorme, um ordenamento jurídico. A imagem clássica é a da pirâmide de Kelsen, né? Com a Constituição lá no topo mandando em tudo. Isso. A pirâmide mostra que um decreto só é válido se estiver de acordo com uma lei que, por sua vez, tem que obedecer à Constituição. E o que segura a própria Constituição? Kelsen propôs a ideia de uma norma fundamental, que não é escrita, é pressuposta. É a ideia lógica que sustenta tudo. A Constituição deve ser obedecida. É o alicerce invisível do sistema. Tá, se o sistema é para ser esse prédio todo organizado, o que acontece quando dá um erro de projeto? Quando duas leis válidas que estão em vigor batem de frente uma com a outra, o que o material chama de antinomias, os bugs do sistema. Ótima analogia. E o sistema tem as próprias ferramentas de debugging para resolver isso. São 3 critérios, em ordem de força. O mais forte de todos é o hierárquico. A norma de cima sempre vence a de baixo. Constituição ganha de lei, lei ganha de decreto. Fim de papo. E os outros 2? O segundo é o da especialidade. A lei feita para um caso específico ganha da lei geral. Pensa no Código de Defesa do Consumidor.
Ele tem regras especiais que passam por cima das regras gerais do Código Civil, mas só para relações de consumo. E o mais fraco é o cronológico. A lei mais nova revoga a mais antiga. Opa, peraí. E se os próprios critérios entram em conflito? Por exemplo, uma norma que é superior e geral contra uma que é inferior, mas super específica para um caso. Hierarquia contra especialidade, quem ganha? Aí você chegou no que a teoria chama de antinomia real. É o bug para qual não existe uma solução automática no código do sistema. Na teoria, o critério hierárquico deveria esmagar qualquer outro, para proteger a Constituição. Mas na prática, um juiz pode olhar para o caso e decidir aplicar a norma inferior e especial, se ele entender que aquilo é mais justo, sabe? Tratando desiguais de forma desigual. Então, no limite, a lógica pura do sistema abre espaço para a interpretação humana. Exatamente. A solução final cai no colo do judiciário. O juiz precisa olhar além da regra e buscar os fins sociais da lei, o bem comum. É nesse ponto que o direito, que tenta ser essa máquina lógica, revela sua face mais humana e, às vezes, imprevisível. Que viagem, hein? A gente partiu de uma regra de elevador e chegou num ponto em que a máquina da lei precisa de um ser humano para resolver seus paradoxos mais profundos. Fica muito claro que uma lei não é só um texto. É um comando com autoridade que vive num sistema lógico, mas que, no fundo, é baseado em valores. E essa antinomia real mostra isso perfeitamente. Por mais que o sistema queira ser perfeito, ele tem rachaduras. E é nessas rachaduras que a interpretação e a busca pela justiça acontecem. É onde o mapa da lei encontra o território da vida real. E isso nos deixa com uma última reflexão. Vimos como o sistema cria regras para resolver suas próprias contradições, os conflitos entre leis. Mas e quando o conflito não é entre duas leis, mas sim entre uma lei perfeitamente válida e a realidade de uma sociedade que ignora completamente? Se uma norma perde toda a sua eficácia social, se vira letra morta, ela ainda pode ser considerada direito de verdade? Isso faz a gente questionar a fronteira que é super delicada entre a autoridade formal da lei e a legitimidade que, no fim das contas, parece vir do consenso da sociedade.